Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Estou aqui novamente com o seu canal Adão Azevedo e a sua C Soluções para trazer para vocês mais esse produto que é a nossa planilha de cálculo de adubação para ele, né? Ora, maravilhoso que enriquece tanta gente, ora, não tão agradecido que às vezes empobrece tanta gente. Estou falando da cultura do tomate, uma das culturas de preços mais instáveis que existe. Se você é sortudo, até agora só se deu bem com tomate, parabéns! Então vamos lá conhecer mais esse nosso novo produto. Sim, mas uma coisa é certa, ninguém consegue almoçar sem uma saladinha de tomate, não é? Eu, por exemplo, nunca deixo de comer no almoço. Bom, gente, vamos lá. Vou apresentar para vocês, então, a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do tomate. Pessoal, como vocês sabem, né, a primeira coisa a ser feita, quando vamos determinar, né, quando decidimos fazer algum cultivo, é fazer o cálculo de calagem, não é mesmo? Mas antes eu digo mais, eu tenho que acrescentar uma coisa. Toda vez que vocês forem decidir começar algum cultivo, eu acho que a primeira coisa, acho não, tenho certeza e deve ser feito assim. A primeira coisa que vocês devem fazer é verificar qual implemento que vocês têm na propriedade ou na região, tá? E qual implemento que tem, que existe, que vocês vão poder utilizar para incorporar o calcário no solo, certo? Então, é necessário que se faça um teste de campo na sua propriedade com esses equipamentos, ou seja, trator e implemento. Para quê? Para que você verifique, certo, em que profundidade esse implemento vai conseguir revolver o solo. Então, vamos supor então que na minha região, na associação da região que eu atuo, tem grade, arador e um tratorzinho New Holland, vamos supor. Bom, eu vou pegar esse equipamento e vou fazer um teste de campo, certo? Feito o teste de campo, eu vou verificar qual o nível de profundidade, em que profundidade esse equipamento consegue incorporar, consegue revolver o solo. Então, vamos supor que esse equipamento, na área que eu vou trabalhar, conseguiu revolver o solo numa camada de 20 centímetros, tá? Feito o teste de campo. Então, a partir daí, eu decido que as amostras de solo serão coletadas em camadas de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros. Perfeito? Então, coletei a amostra seguindo essa regra, mandei para o laboratório e veio meu boletim. Para determinar a quantidade de calcário, necessidade de calcário, eu vou precisar de duas informações do boletim: capacidade de troca catiônica em CTC e saturação de base do solo na camada superficial, ou seja, de 0 a 20 centímetros. Lembrando que a planilha está formatada para trabalhar com esses dados em CTC, em centimol-C por decímetro cúbico. Mas alguns boletins de análise de solo vão trazer esses dados em milimol-C por decímetro cúbico. E aí o que acontece? Vocês vão ter que fazer a conversão para centimol-C por decímetro cúbico. Para isso, basta dividir os valores que estiverem em milimol-C por decímetro cúbico, vocês dividem por 10, que assim vocês estarão transformando em centimol-C por decímetro cúbico. Tudo bem? Continuando então, vamos para o nosso boletim de análise de solo, tá? Procura aqui, onde é que está? Bom, pessoal, aqui está meu boletim de análise de solo. E aqui diz o seguinte, tá? Que a minha CTC em centimol-C por decímetro cúbico, o valor no solo é 4. E a minha saturação de base do solo está em 36%. Então, eu venho aqui, ó, 4 e 36, beleza? PRNT do calcário. Antes de realizar esse cálculo, eu tenho que conhecer a empresa na minha região que fornece calcário, tá? Então, para isso, eu tenho que ligar para essa empresa e perguntar a eles qual o PRNT do calcário que eles fornecem, certo? Então, vamos supor o seguinte, que eu fiz esse contato e a empresa me informou que o PRNT do calcário é de 85%. Coloca aqui, 85%, ó. Beleza?
Prontinho. E agora, profundidade de incorporação. Como nós vimos anteriormente, fiz o teste de campo, o implemento consegue revolver o solo numa camada de 20 centímetros, então vou colocar aqui 20 centímetros, beleza? Aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, 2,07, e a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, ou seja, 207 gramas por metro quadrado. Pronto. Agora, eu vou verificar a necessidade de aplicação de gesso, tá? Olha só, eu só vou aplicar o gesso no solo se a camada subsuperficial apresentar no boletim, na camada subsuperficial, aquela camada de 20 a 40 centímetros, apresentar nível de cálcio abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou saturação de bases do solo V1 abaixo de 35%, tá? Então, verificar isso, então eu percebi que meu boletim de análise de solo apresentou cálcio abaixo de 0,5 e alumínio acima de 0,5. Pois bem, para calcular a necessidade de gesso, eu preciso saber, na camada subsuperficial, o meu teor de argila no solo em grama por quilo. Veja bem, alguns boletins virão trazendo essa informação em percentual ou decagrama por quilo, certo? Então, para transformar em grama por quilo, basta eu multiplicar por 10. Então, vamos supor que meu boletim de análise de solo trouxe teor de argila na camada de 20 a 40 centímetros, trouxe teor de argila de 24%. Então, o que eu faço? Vou multiplicar 24 vezes 10 é igual a 240. Então, eu tenho 240 gramas por quilo. Coloco aqui, ó, 240. Então, pessoal, aqui eu tenho, ó, automaticamente calculado gesso 1,2 tonelada por hectare, tá? Gesso em quilo por hectare 1.200 e gesso em grama por metro quadrado 120 gramas. Perfeito? Vamos lá, continuando então. Bom, gente, é o seguinte, aqui agora eu tenho que calcular minha adubação orgânica, tá? Olha só, a literatura recomenda que eu faça aplicação de 40 metros cúbicos, deixa eu sair daqui. A literatura diz que eu tenho que aplicar 40 metros cúbicos, tá? Deu um problema aqui, gente. A literatura diz que eu tenho que aplicar 40 metros cúbicos de esterco de gado curtido por hectare ou 10 metros cúbicos de esterco de frango curtido, certo? Então, eu vou trabalhar com esterco de gado curtido. Então, vou colocar aqui a quantidade de 40 metros cúbicos, 40, tá? Pronto. Automaticamente, certo? Opa, prontinho. Então, aqui eu coloco 40 metros cúbicos. Ao mesmo tempo, a literatura sugere alguns espaçamentos aqui para o grupo Santa Cruz e para o grupo Salado. Olha só, isso é sugestão. Não quer dizer que você não possa colocar outros espaçamentos, tá? Então, vamos supor que eu vou trabalhar com tomate do grupo Santa Cruz e a sugestão aqui é que eu faça uso de 1 metro entre ruas e meio metro entre covas. Então, nesse espaçamento, eu vou ter um total de 20 mil covas por hectare. Então, eu coloco aqui, ó, 20 mil. Opa, perdão. Aqui, ó. Coloca aqui, ó, 20 mil nessa faixa amarela. Sem ponto nem vírgula, viu? 20 mil. Então, aqui, automaticamente, já diz que eu tenho que aplicar 2 litros de esterco de gado por cova. Perfeito? Continuando, então, gente. Vamos lá. Continuando, então, pessoal. Olha só. A recomendação de adubação nitrogênio com para a cultura do tomate está relacionada diretamente com o nível de potássio no solo. Isso por quê? Porque quanto menor o nível de potássio no solo, maior será a quantidade de K2O que eu deverei aplicar. E, ao mesmo tempo, também deverá ser maior a quantidade de N. Para quê? Para que seja mantido uma boa relação entre os níveis de N e K, certo? Então, primeira coisa para definir a quantidade de nitrogênio que eu tenho que aplicar nessa área para a cultura do tomate, eu tenho que verificar o nível de potássio no meu
solo. Olha só, essa planilha apresenta o nível de potássio para leitura tanto em miligrama por decímetro cúbico quanto em centimol-C por decímetro cúbico. Então vamos ali para o nosso boletim de análise, certo? Então, pessoal, vamos para o nosso boletim de análise, certo? Olha só, aqui diz o quê? Diz que o meu nível de potássio no solo em miligrama por decímetro cúbico está em 19,1. Então, vamos lá. Miligrama por decímetro cúbico, eu vou aqui na linha potássio no solo, miligrama por decímetro cúbico. Se está em 19,1, está entre 16 e 40. Estando entre 16 e 40, o nível é baixo. E aqui, dose de N em quilo por hectare. Se o nível de potássio no solo é baixo, a quantidade de N recomendada é 400 quilos por hectare. E agora, eu venho aqui e seleciono uma fonte de N. Então, vamos supor que eu escolhi a ureia. Então, eu coloco aqui, ó, dose de N por hectare. Coloco aqui, ó, 400. Beleza? Automaticamente, eu tenho essa quantidade de N em grama por cova. Aqui eu tenho essa quantidade de N em quilo por hectare. Ou seja, 45,5 gramas de N, não, perdão. 45,5 gramas de ureia por cova ou 909,1 quilos de ureia por hectare. Beleza? Continuando então. Vamos agora verificar a nossa necessidade de superfosfato de P2O5. Para eu calcular, na planilha a necessidade de P2O5, eu preciso ter três informações. Nível de argila no solo, em percentual, tá? Nível de argila no solo, em percentual, certo? Nível de P2O5 no solo em miligrama por decímetro cúbico e a classificação da textura do solo, certo? Então, vamos lá novamente para a planilha. Bom, que diz o quê? Que o meu fósforo no solo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, tá? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, que o meu nível de argila no solo é 16%, tá? E aqui diz que a classificação do meu solo em termos de textura é franco-arenoso. Olha só, uma dica. Toda vez que o boletim de análise de solo venha classificando o seu solo como franco-arenoso ou arenoso, você considera ele lá para a planilha como arenoso, tá? Quando vir classificando o seu solo como franco-argiloso ou argiloso, você considera na planilha lá como argiloso, tá? E quando vier classificado como areno-argiloso ou argilo-arenoso, você classifica ele na planilha lá como solo de textura média, tá bom? Então, vamos lá, voltando para a planilha. Bom, então tá aqui. Meu solo tem 16% de argila. Se tem 16%, tá? Isso na camada 0 a 20, viu? Se tem 16%, está nessa faixa entre 16 e 35. E o nível de fósforo no meu solo está em torno de 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Se está em 8,5, está nessa faixa entre 6,7 e 12 miligramas por decímetro cúbico. Então, a classificação é baixo, tá? E agora, se o meu solo tem textura arenosa, como vocês viram lá, franco-arenoso, então aqui recomenda a aplicação de 600 quilos de P2O5 por hectare, beleza? Então, vamos supor o seguinte, que eu vou utilizar como fonte o superfosfato simples, beleza? Então, eu coloco aqui, ó, 600 quilos. Prontinho. Aqui, pessoal, tem uma apresentação da quantidade de super simples em grama por cova, 187,5. E aqui a informação da quantidade de super simples em quilo por hectare, 3.750. Perfeito? Continuando, então, vamos agora definir a nossa adubação com potássio, tá? Eu já expliquei potássio. Como vocês viram anteriormente, o nível de potássio no meu solo está em 19,1, aqui novamente, 19,1 miligrama por decímetro cúbico, tá? Então, vamos lá. 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Venho aqui na linha. Se está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico, está nessa faixa aqui entre 16 e 40, né? Se está entre 16 e 40, a dose de K2O que eu tenho que aplicar por hectare é na faixa de... Perdão, gente, deu problema aqui, rapidinho.
Pronto, gente. Se está na faixa de 19,1, está nessa faixa entre 16 e 40. Se está nessa faixa, a classificação é baixa. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 800 kg de K2O por hectare. Então, gente, vamos lá. Então, vocês viram que eu vou ter que aplicar 800 kg de K2O por hectare. Então, vamos supor que eu escolhi como fonte de K2O o cloreto de potássio, certo? Escolhi o cloreto de potássio, então venho aqui e coloco 800, beleza? Aqui, automaticamente, eu já tenho a quantidade de cloreto de potássio em grama por cova e a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare, 1.379, perfeito? Vamos agora fazer a nossa interpretação e recomendação de adubação com micronutrientes. Bom, a literatura me forneceu dados para eu formatar a planilha para zinco, cobre, boro e molibdênio, não fornecendo para ferro e manganês. Certamente, possivelmente, é porque o tomate é pouco exigente nesses micronutrientes. Bom, vamos lá, vamos verificar então os níveis de micronutriente no meu solo. Descendo aqui, ó, vocês têm, pronto, o meu boro está em 0,2 mg por decímetro cúbico, o meu zinco em 0,2 mg por decímetro cúbico e o meu cobre em 0,2 mg por decímetro cúbico. Voltando lá. Bom, se o meu zinco está em 0,2 mg por decímetro cúbico, então ele está abaixo de 0,4, né? Então, olha aqui. Se o meu cobre está em 0,2 mg por decímetro cúbico, ele está menor que 0,3. Se o meu boro está em 0,2 mg por decímetro cúbico, ele está nessa faixa entre 0,16 e 0,35, tá? Então, a classificação do meu zinco e o meu cobre é muito baixo e a classificação do meu boro é baixo, certo? Estando meu zinco classificado como muito baixo, eu vou ter que aplicar 4.000 gramas de zinco por hectare. Estando o meu cobre classificado como muito baixo, vou ter que aplicar 1.300 gramas de cobre por hectare. Estando o meu boro classificado como baixo, eu vou ter que aplicar 270 gramas por hectare. Eita! Vamos lá então. Olha só, para molibdênio, independente da classificação no solo, a literatura recomenda a aplicação de 270 gramas por hectare. Bom, gente, então o que acontece? Verificado isso, meu boro está baixo, então é 2.500 gramas por hectare. Então, eu coloco aqui, vou escolher como fonte o borax, tá? Então, eu coloco aqui, ó, 2.500, perfeito? Aqui eu já tenho informação que vou ter que aplicar 1,1 grama de borax por cova, o que equivale a 22,73 kg de borax por hectare, tá? Vamos lá para o cobre. O cobre, aqui diz que a minha classificação é muito baixa, então recomenda que eu aplique 1.300 gramas de cobre por hectare. Vou escolher como fonte de cobre o sulfato de cobre, 1.300, tá? Então, o que acontece? Aqui diz que eu tenho que aplicar meia grama ou 0,5 grama, meia grama de sulfato de cobre por hectare, o que equivale a 10 kg, por hectare não, por cova, o que equivale a 10 kg de sulfato de cobre por hectare. Vamos agora para o nosso molibdato de amônio, 270 gramas por hectare. Eu vou escolher como fonte, para o nosso molibdênio. Eu vou escolher como fonte de molibdato de amônio, de molibdênio, o molibdato de amônio. Então, vou colocar aqui, ó, 270 gramas, tá? 270. Aqui diz que vou ter que aplicar 0,03 grama por cova ou meio quilo por hectare. Perfeito? Bom, gente, como fonte de zinco, aqui diz que eu tenho que aplicar 4.000 gramas de zinco por hectare. Como fonte de zinco, eu vou usar o sulfato de zinco, que está aqui. Então, eu coloco aqui, ó, 4.000, tá? Aqui diz o quê? Que eu vou ter que aplicar 1 grama de sulfato de zinco por cova, o que equivale a 20 kg de sulfato de zinco por hectare. Perfeito? Pronto, gente, tendo determinado toda a necessidade de corretivos e fertilizantes para a minha cultura, aqui embaixo eu tenho uma parte que apresenta a distribuição dos fertilizantes no plantio, 25 dias após o plantio, 40 dias após o plantio, 55 dias após o plantio,
cobertura 70 dias após, cobertura 85 dias após o plantio, cobertura 100 dias após o plantio e cobertura 115 dias após o plantio. Lembrando, como vocês podem perceber, aí a cobertura será realizada a primeira 25 dias após o plantio e as demais a cada 15 dias após a primeira cobertura. Então vamos ver, dá uma olhada aqui. Como vocês sabem, como fonte de fertilizante nitrogenado, eu escolhi a ureia. Como fonte de fertilizante fosfatado, eu escolhi o super simples. E como fonte de fertilizante potássico, eu escolhi o cloreto de potássio. Então aqui diz que no plantio eu tenho que aplicar 2,3 gramas de ureia por cova, 131,3 gramas de super simples por cova, tá? E 3,4 gramas de cloreto de potássio por cova. Para micronutrientes, vocês viram que eu escolhi como fonte de boro borax. E aqui diz que eu tenho que aplicar 1,14 gramas de borax por cova, meio grama de sulfato de cobre por cova, 0,03 grama de molibdato de amônio por cova e 1 grama de zinco por cova. Continuando então. Vamos lá, 25 dias após o plantio. Aos 25 dias após o plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 2,3, 2,3 gramas aos 25 dias, 2,3 gramas de ureia por cova, aos 25 dias de cobertura, vou ter que aplicar nada de super simples por cova e aos 25 dias, nada de cloreto de potássio por cova, tá? Aos 40 dias, vou ter que aplicar 4,5 gramas de ureia por cova, 56,3 gramas de superfosfato simples por cova e 10,3 gramas aos 40 dias de cloreto de potássio por cova, beleza? E assim sucessivamente vocês vão fazendo essa leitura para a distribuição dos fertilizantes. Vocês vão me chegar com a pergunta: Adão, mas o meu cliente, ele trabalha... ele vai trabalhar, não costuma determinar o tamanho da área, ele vai trabalhar chega com o número de covas. Isso é comum. Tem cliente que chega e fala, vou plantar 1000 covas de tomate. Pronto. Você vai plantar 1000 covas de tomate, você quer saber a quantidade de fertilizante total para essas 1000 covas? É simples. Ó, basta você pegar a quantidade de cada um desses fertilizantes em grama por cova e multiplicar pelo total de cova, que aí você vai achar a quantidade total em grama para todas as covas. Para transformar em quilo, basta dividir por 1000, beleza? E assim sucessivamente. Bom, gente, a mesma coisa se o seu cliente fizer fertirrigação. Aí você vai fazer o quê? Você, na hora de dosar, botar no tanque a quantidade de fertilizante, basta calcular a quantidade que cada setor de fertirrigação molha, a quantidade de cova que cada setor irriga, certo? E aí é só multiplicar as quantidades em grama por cova, que está aqui em cada etapa, né? E multiplicar pelo total de covas e fazer a mistura e jogar, beleza? Continuando então, alguma dúvida? Tá aí, é simples, viu? Continuando, pessoal, olha só, no caso de ocorrência de fundo preto, realizar a pulverização com solução contendo 100 litros de água, mais 600 gramas de cloreto de cálcio semanalmente até o desaparecimento dos sintomas, tá? A deficiência de magnésio, conhecido também como amarelo bacheiro, pode ser corrigido com 2 ou 3 pulverizações contendo 100 litros de água, mais 150 gramas de sulfato de magnésio, mais 500 gramas de ureia, tá? Observação: produtividade esperada 100 toneladas por hectare. Independente do nível no solo, recomenda-se fertilização com fonte de molibdênio, como vocês viram lá em cima. Ó, para produzir essa planilha, gente, eu utilizei dados de uma publicação, né, que foi a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade dos Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosas. Lá nos itens 18.1.1, né, adubação e fertilização de hortaliças, e ao item 18.1.22.2, recomendação de calagem e adubação para a cultura do tomateiro. Pessoal, essa planilha que eu apresentei para vocês é a planilha do tomateiro tutorado, ou seja, tomateiro estaqueado, tá? Para a produção de tomate estaqueado. Mas ela tem aqui também, ó, a planilha
certo? Para a cultura do tomate rasteiro. E aí a regra que você vai seguir, a forma de atuar é basicamente a mesma coisa. Bastando fazer a leitura da quantidade de nutrientes que vocês vão ter que colocar, escolhendo em seguida a sua respectiva fonte. Tudo bem? Simples, simples, não tem nenhuma dificuldade. Outra dicasinha, se você for utilizar o MAP como fonte de P2O5, é interessante que você parcele em 4 aplicações, sendo 25% no plantio, 25% 25 dias após o plantio, 25% 40 dias após o plantio e 25% 55 dias após o plantio. É uma sugestão. Olha só, se você for utilizar como fonte também de P2O5 MAP, lembre que o MAP contém nitrogênio. Então, o que acontece? Quando você inserir aqui a quantidade de P2O5 para calcular a necessidade MAP, automaticamente aqui vai informar a quantidade de nitrogênio que você estará inserindo junto com o MAP, tá? Tendo essa informação aqui, você vai abater aqui em cima essa quantidade para você reduzir a quantidade de nitrogênio que você vai ter que aplicar na forma de ureia ou dos demais fertilizantes nitrogenados. Tudo bem? Pessoal, essa é nossa planilha. Eu espero que vocês tenham gostado delas. Sim, outra dicasinha que eu ia esquecendo, vixe. Olha só, lembrando que a distribuição do calcário deve ser feita, certo? Metade da dose antes da primeira gradagem e outra metade após a primeira gradagem antes da segunda. Então, vocês vão fazer a segunda gradagem e 60 dias após, tendo ocorrido pelo menos 2 ou 3 chuvas, ou tendo sido realizado pelo menos 2 ou 3 irrigações, vocês aplicam todo o gesso. Não há necessidade de incorporação do gesso, tá bom? Mas, Adão, por que faz isso? Tem que irrigar e esperar 60 dias para aplicar o gesso. É simples, porque o gesso ele tem uma característica de levar consigo para a camada mais profunda do solo os nutrientes da camada superficial, certo? E isso indisponibiliza esses nutrientes para a cultura ali logo nos primeiros dias do seu ciclo de desenvolvimento. Aplicando o calcário, esperando ele reagir com o solo, você reduz esse carreamento. Você evita que o gesso leve esses nutrientes para a camada mais profunda, tá bom? Pessoal, essa é a nossa planilha, espero que vocês tenham gostado, certo? E outra coisa, tá? Se vocês tiverem interesse em adquirir esse ou qualquer outro de nossos produtos, tá? Eu sugiro que vocês entrem em contato por esse telefone, 779-9189-1849. E você, lojista, quer melhorar o atendimento na sua loja? Imagine um produtor chegar na sua loja no balcão com um boletim de análise de solo e em menos de 20 minutos você já tem a interpretação e a recomendação de fertilizantes. Já pensou como você vai ganhar com isso? Então, se você quer adquirir esse ou os demais produtos da AC Soluções, sugiro que você entre em contato conosco pelo 779-9189-1849, que nós, além de fornecermos o produto, tá? Vamos fornecer também treinamento para a sua equipe e podemos, inclusive, personalizar as planilhas para o rol de fertilizantes que você tem no seu empreendimento, tá bom? Então é isso. E também você, produtor, técnico agrícola, que quiser adquirir nossos produtos, está aí. Nós temos diversas planilhas para diversas culturas e também planilhas de balanceamento de dieta. São as planilhas de balanceamento de dieta mais completas do mercado, certo? Eu garanto para vocês, viu? Gente, é isso aí. Agradeço a vocês pela atenção. Um abraço e até a nossa próxima videoaula tutorial. Até o nosso próximo produto. Tchau, tchau. Fui!